A gasolina é um dos combustíveis mais utilizados no mundo. Cerca de 800 milhões de veículos consomem mais de 7 bilhões de litros de combustível todos os dias. No entanto, antes de chegar aos postos de abastecimento, esse líquido inflamável passa por um longo processo de fabricação incrivelmente complexo e potencialmente perigoso. Mas alguma vez você já se perguntou como a gasolina é feita? No vídeo de hoje veremos o processo de fabricação da gasolina a partir da extração do petróleo bruto. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A gasolina é um combustível líquido derivado do petróleo, composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos leves, que são moléculas de carbono e hidrogênio. Ela é amplamente utilizada em motores de combustão interna, como os de automóveis, motocicletas e pequenas aeronaves. A primeira etapa do processo consiste na extração do petróleo, que é um recurso natural encontrado em reservatórios subterrâneos, geralmente em rochas sedimentares. Ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos sob altas pressões e temperaturas no subsolo. O uso do petróleo remonta a milhares de anos, mas foi a partir do século XIX que ele se tornou um recurso essencial para a economia global. O petróleo começou a ser extraído em grande escala em 1859, quando o coronel Edwin Drake perfurou o primeiro poço comercial nos Estados Unidos. Isso marcou o início da indústria petrolífera moderna. Com a invenção da lâmpada a querosene e dos motores a combustão interna, o petróleo se tornou um recurso estratégico para iluminação e transporte. Em 1908, com a criação do Modelo T da Ford, a popularização dos automóveis impulsionou a demanda por gasolina, levando ao crescimento da indústria petrolífera. Na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o petróleo se tornou um recurso crucial para tanques, aviões e navios, tornando-se um fator estratégico em conflitos globais. Mas como o petróleo é extraído e processado? Primeiro é preciso identificar possíveis depósitos de petróleo e gás natural sob o solo. Os geólogos estudam formações rochosas e sedimentos para identificar bacias ricas em hidrocarbonetos. Então é feita a pesquisa sísmica utilizando ondas sonoras ou explosões controladas. Os cientistas analisam como as ondas viajam pelo subsolo para detectar reservatórios. A pesquisa sísmica funciona de maneira semelhante a um ultrassom, mas em grande escala. Ondas sonoras são geradas na superfície e viajam pelo subsolo. Quando essas ondas encontram diferentes camadas de rocha, parte da energia é refletida de volta para a superfície, onde sensores captam os sinais e os transformam em imagens detalhadas do subsolo. Com base nos dados sísmicos, os geofísicos criam modelos em computador para prever a localização e o tamanho das reservas. Se os dados indicarem uma grande possibilidade de depósitos de petróleo na região, inicia-se a perfuração exploratória. Apesar de toda a evolução tecnológica, a exploração de petróleo continua sendo uma aposta. Se o poço explorado for produtivo, o petróleo bruto segue para a refinaria, onde será processado para a fabricação de gasolina, diesel, combustível de aviação e outros produtos derivados, como plástico, asfalto, pneus, bem como cosméticos e até fármacos. Mas encontrar o petróleo é só a metade do trabalho. O verdadeiro desafio é chegar ao óleo bruto, que está localizado a profundidades de até 4.000 metros, na região chamada Bacia Térmica, preso entre rochas com idade de 540 milhões de anos. Para chegar ao petróleo bruto, é necessário perfurar o solo usando enormes motores para fazer com que uma grande broca com pontas de diamante penetre na terra. Este equipamento complexo é conhecido como sonda de perfuração e é composto por várias partes, incluindo a torre de perfuração, sistemas de elevação, bombas de lama e outros componentes essenciais para a operação.
A perfuração começa com a criação de um poço superficial, conhecido como conductor hole. Este poço inicial fornece suporte estrutural e evita o colapso das camadas superiores do solo. Durante o processo, uma mistura conhecida como lama de perfuração é continuamente circulada pelo poço. Essa lama especial serve para lubrificar e resfriar a broca, transportar os cascalhos para a superfície e manter a pressão do poço, prevenindo blowouts, que são eventos perigosos que ocorrem quando fluidos de um reservatório escapam de forma descontrolada para a superfície, podendo resultar em incêndios, explosões e danos ambientais. Cada seção do tubo de perfuração tem cerca de 10 metros de comprimento e leva de 20 minutos até 1h30 para perfurar o comprimento de um tubo. Essa diferença de tempo depende da camada subterrânea que está sendo perfurada no momento. Enquanto o arenito é rápido, o xisto demora mais tempo por ser uma camada de rocha mais densa. Quando o trecho do tubo chega ao fim, o perfurador para e a broca interrompe seu avanço. Então o equipamento é elevado até onde se conecta o último cano. Grandes pinças são usadas para segurar os tubos, e o perfurador usa contrapressão para desparafusar as conexões. Em seguida, a próxima seção do tubo é conectada ao equipamento. Que recomeça o processo de perfuração pelos próximos 10 metros. À medida que a perfuração avança, tubos de revestimento são inseridos no poço e cimentados no lugar. Estes revestimentos fornecem estabilidade estrutural e isolam diferentes zonas geológicas, prevenindo a migração de fluidos entre camadas. Ao atingir a profundidade desejada, contando com um pouco de sorte, o petróleo bruto será encontrado. São então realizados testes para avaliar a viabilidade do poço. Isso inclui a análise da pressão, temperatura e amostras de fluido para determinar a presença e a quantidade de hidrocarbonetos. Se os resultados forem positivos, o poço é preparado para a extração segura e eficiente de petróleo. No princípio, a alta pressão do petróleo, que estava preso nas camadas profundas do subsolo, faz com que o óleo bruto suba pelo cano de coleta até a superfície. Quando essa pressão inicial acaba, para continuar a extração, é necessária a instalação de bombas de êmbolo para poços profundos, que é um equipamento utilizado para extrair água, petróleo ou outros fluidos de grandes profundidades. Ela opera com um mecanismo de movimento de vai e vem do êmbolo dentro de um cilindro, criando sucção e empurrando o líquido para a superfície. É como uma grande seringa de metal que absorve o óleo e o coleta das profundezas do solo. O petróleo bruto de cada poço é coletado através de canos que se conectam numa linha principal e direcionam o fluido até recipientes que separam o líquido dos gases, como dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e gás natural. No Brasil, a maior parte da exploração de petróleo e gás acontecem em alto mar. Já no estado americano do Texas, a extração é principalmente terrestre. Depois da separação dos gases, o petróleo é direcionado por sistemas de bombas e tubulações subterrâneas, que podem chegar a 1.000 quilômetros de distância até as refinarias que transformarão o petróleo bruto em seus derivados. As grandes refinarias do mundo possuem milhares de quilômetros de tubulações de metal. Essas plantas são instaladas em áreas de até 10.000 quilômetros quadrados e têm capacidade de refinar até 600 mil barris de petróleo bruto por dia. Esse óleo bruto contém uma mistura de hidrocarbonetos e cada um deles tem um número diferente de átomos de carbono. Eles também têm um peso diferente, sendo o mais leve deles o propano, enquanto o mais pesado é geralmente usado para fazer asfalto. O equipamento remove e trata o sulfeto de hidrogênio, o transformando em enxofre, que pode ser vendido para fazendas locais que o utiliza como fertilizante.
O petróleo bruto é aquecido a mais de 370 graus centígrados e bombeado para a base da torre de refino. O vapor sobe na torre e, quando esfriam, as moléculas se condensam, separando os derivados em bandejas de acordo com o peso dos hidrocarbonetos. Os mais pesados se condensam primeiro e ficam na base da torre. As moléculas mais leves, como da gasolina e querosene, seguem subindo até que também se condensem e possam ser extraídos por meio de sifões. A cada 190 barris de petróleo cru, são extraídos 88 litros de gasolina, 48 litros de diesel, cerca de 26 litros de querosene, quase 7 litros de propano e 32 litros de outros produtos, como lubrificantes e plásticos. A gasolina pronta é testada em um motor de combustão que irá verificar sua capacidade de detonação, que acontece quando o combustível se inflama de forma espontânea ao comprimi-lo no cilindro do motor. Então o laboratório pode retornar os dados obtidos da refinaria para assegurar a qualidade dos combustíveis refinados. Com a qualidade comprovada, chega o momento de abrir algumas válvulas para deixar a gasolina fluir por tubulações subterrâneas até chegar aos terminais de carga, onde caminhões-tanque serão cheios com o combustível. Mas encher um caminhão-tanque é mais perigoso que encher o tanque de gasolina de um carro. Qualquer falha na hora de carregar ou descarregar o caminhão pode terminar em uma grave explosão, pois o corpo metálico do caminhão pode gerar faíscas devido à eletricidade estática. Por isso, esse tipo de veículo é equipado com sistemas de aterramento e sensores de proteção contra possíveis transbordamentos. Um outro sistema de tubos, conhecido como gasoduto de recuperação de vapor, absorve os vapores emanados para evitar que se dispersem na atmosfera. E assim, todos os dias, cerca de 4 milhões de litros de gasolina são transportados das refinarias para os postos de abastecimento. Quando chegam nos postos, as mangueiras do caminhão são conectadas às bocas dos tanques subterrâneos correspondentes e as válvulas do caminhão são abertas, permitindo que o combustível escoe para os tanques subterrâneos por gravidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.